Nós vamos conversar agora com um dos parlamentares que mais entende do tema, que é o deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Podemos. Está conectado conosco, gentilmente cedeu um espaço na sua agenda para falar aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, um prazer falar com o senhor. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme, a todos os ouvintes da Band de Porto Alegre, de todo o Rio Grande do Sul, esse belíssimo estado do Rio Grande do Sul. Um abraço fraterno aí do amigo Rauli, estamos sempre à disposição. Deputado, agradeço as palavras gentis, externo da mesma forma ao senhor. E, deputado, deixa eu começar aqui lhe perguntando sobre os tópicos principais das alterações propostas pelo senador Eduardo Braga, que é o relator da reforma tributária no Senado. Dentre eles, esses que eu mencionei antes aqui, um limitador de carga tributária para impostos sobre consumo, uma revisão periódica de benefícios para a redução de tributos de setores específicos da economia e o aumento do Fundo do Desenvolvimento Regional, atendendo uma demanda dos estados. O senhor entende que essas modificações elas mantêm o espírito da reforma e elas podem, eventualmente, sendo aprovadas no Senado, serem mantidas quando o texto voltar para a Câmara dos Deputados? Bom, primeiro, parabenizar o senador Eduardo Braga, que num período recorde, conseguiu ouvir todos os setores da economia brasileira, de empregados, empregadores, município, estado, União. Ou seja, ele ouviu todas as tribos e um trabalho hercúleo dele, da consultoria legislativa do Senado, da consultoria da seu próprio gabinete e de outros tantos colaboradores. Foi muito bem. Sim. A PEC 45, com o relatório Eduardo Braga, mantém a estrutura do IVA, que é o ponto mais importante que nós queremos aprovar. Esse é o ponto mais importante. Claro que num processo tão grande, tão gigantesco, contempla alguns setores com atividades beneficiadas, entre elas a alimentação do povo brasileiro. Transporte público, educação, saúde, que são direitos do cidadão e dever do Estado prover essas atividades. Sim. E, deputado, muito se fala sobre a possibilidade de, com o texto da reforma tributária aprovado, nós termos um IVA num patamar que fique entre 25% e 30%. Muitos falam que pode ficar em 27%, me parece que vai acabar neste nível. E tem se falado sobre as desonerações específicas ou os benefícios incidentes em setores da economia, o que faria com que o valor médio do IVA fosse se elevando à medida que fossem sendo concedidos, a esses setores benefícios específicos. Como é que o senhor calcula a possibilidade da alíquota do IVA que o senhor mencionou aqui antes? Bom, a alíquota média estimada pelo governo, pelo Senado e por mim também, pelo meu sistema de cálculo, Rauli, é 25%. Sim. E é uma conta que seria 25% alíquota por fora, por dentro é 20%, É 20% sobre 65% do PIB, que é o consumo das famílias brasileiras, que consomem 100 mil itens, subitens. Esses 100 mil itens compõem todo o consumo de bens e serviços de todas as famílias brasileiras, porque são elas que pagam esse imposto. A alíquota modal, se você reduzir 10 mil itens a alíquota para zero, hipoteticamente, você tem que recalcular esta alíquota nos 90 mil, ok? Aí ele pode subir para 28, para 29, mas no cômputo final, na soma do consumo de todas as famílias, continua 25. Só que eu quero colocar uma ponderação, Guilherme. Qual é a alíquota hoje incidente sobre os preços dos bens e serviços dos atuais 5 impostos que serão extintos, sobre o ISS, ICMS, IPI, PIS/COFINS? Há um peso calculado também por mim de 42% de alíquota. Então, se a alíquota for para 25%, ela tem uma redução de mais de 30%, entendeu? Precisa notar e perceber que nós vamos eliminar com a reforma tributária a inadimplência, que custa 300 bilhões por ano, acabar com a guerra fiscal, que só desses 5 impostos
custa 350 bilhões por ano e o custo burocrático custa 100 bilhões. E vamos combater a sonegação, que está na ordem de 800 bilhões por ano. Então, com isso, o cidadão, a cidadã, a família brasileira vai pagar uma alíquota bem menor do que é hoje no conjunto do consumo dos 100 mil itens, subitens de bens e serviços que mantém, né, as famílias brasileiras com tudo que ela precisa durante um ano. Sim, nós estamos conversando com o deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Podemos, e deixa eu aproveitar aqui para falar especificamente desse ponto, porque a sociedade brasileira, o senhor conhece muito bem o tema, sabe disso, né, deputado? A sociedade brasileira não quer pagar mais tributos. Exatamente. E há uma impossibilidade momentânea de se discutir redução de carga tributária porque o volume de gastos públicos está elevado e há uma demanda por gastos públicos. Portanto, é uma operação impossível você reduzir a carga tributária e não diminuir o custeio do Estado. Então é necessário, pelo menos, partir para uma simplificação. Entretanto, me parece, o senador Eduardo Braga acrescenta aqui um ponto que impede o crescimento despudorado da carga tributária. Como é que o senhor vê especificamente a trava criada pelo senador Braga aqui no relatório que ele apresentou? Desde o começo que a gente vem trabalhando reforma tributária, a PEC 45 a 110 tem 4 anos e 10 meses, né? E eu tenho 36 anos que eu trabalho esta reforma tributária com as minhas PECs de 1991 para cá, né? Já são 32 anos que eu trabalho reforma tributária com o IVA 5.0. Então, o modelo que está concebido, tributário, de IVA brasileiro, ele vai substituir o mais iníquo e injusto e mais caótico e mais caro sistema tributário do mundo, que é o ISS, ICMS, IPI e PIS/COFINS, que esses 5 impostos destruíram o poder aquisitivo da população, destruiu a economia, ele vem matando as empresas, mata os empregos. O Brasil tem 28, 29 milhões de pessoas desempregadas, subempregadas e desalentadas. O baixíssimo crescimento econômico do Brasil, que nos últimos 10 anos está em 10%, 0% de crescimento, zero, enquanto que a China e a Índia cresce a 5%, 6%, 7% ao ano. E, então, a carga tributária potencial que tem hoje, que é a cobrada do cidadão, da cidadã brasileira, é de 42% de alíquota. Vai cair para média de 25%. Isso é o ganho para a população. Segundo, aumenta a competitividade entre as empresas, fortalece as empresas, melhora o desempenho das empresas, então aumenta o emprego, melhora o salário, melhora o lucro da empresa. Então cria um novo círculo virtuoso. Mas como tudo isso? Exatamente, porque a empresa Brasil, que é composta de 5 milhões de proprietários rurais produzindo, por 8 milhões de micro, pequenas e médias e grandes empresas e 15 milhões de autônomos, são responsáveis pela produção de todos os bens e serviços que são comprados pela população. Ora, a economia de mercado de qualquer país existe para servir e atender a população. Por sua vez, a população, ela é dona dos meios de produção ou funcionário dos meios de produção. Aí que se faz a economia de mercado. Então, o que o Brasil não tem importa, o que o Brasil tem em excesso, ele exporta. Então, esta economia de mercado vai beneficiar toda a população brasileira. Eu, quando fiz o Super Simples, o MEI, que hoje temos 7 milhões de microempresas no Super Simples e 15 milhões de autônomos. Não tinha um autônomo no Brasil registrado no MEI. Passamos a ter hoje 15 milhões de autônomos. Então, a experiência que eu tive de fazer o Super Simples, o MEI, acompanhando nesses últimos 16 anos o desempenho do Super Simples, do MEI, me dá a condição, né, de dizer o que está sendo aprovado vai ser muito bom para todos, começando pelo consumidor, as famílias. Sim. As empresas também vão ser beneficiadas, os trabalhadores, né, que vai aumentar o número de emprego, vai melhorar o salário, melhora o desempenho das empresas, e o Brasil se torna competitivo internacionalmente. Sim. E com isso, a sociedade toda ganha, o governo federal, estados e municípios vão ganhar muito. Então, é um ganha-ganha, que eu digo assim, poucas vezes
na história do Brasil tivemos um projeto tão importante, tão de grande mudança de paradigma como esse tributário. Por quê? Porque o atual sistema brasileiro, que tem 55 anos, é o pior sistema tributário do mundo, segundo avaliações feitas pelo Banco Mundial. Deputado, eu vou lhe fazer uma última pergunta. Eu sei que o senhor tem compromisso na sequência, também não quero me estender aqui além da medida, dado a sua agenda, mas eu acho que é importante falar especificamente sobre isso, porque uma das preocupações na ideia de equilíbrio federativo é acabar com a guerra fiscal. Qual é o ponto nesse texto, da forma como ele está posto até aqui, o que passou pelo Congresso, na Câmara dos Deputados, e o que veio do relatório do senador Eduardo Braga, que garante que esta situação atual ela vai acabar? Porque tem algumas pessoas, alguns economistas que apontam que esta guerra fiscal existente entre os estados, ela permanecerá muito também porque a transição do atual ICMS para o IBS, ela vai se dar num período muito longo de tempo. Como é que o senhor avalia isso? Os próprios governadores exigiram do relator da Câmara e do Senado o prazo até 2032 para acabar com a guerra fiscal e gradativamente a partir de 2026. Por quê? A Lei Complementar 160 de 2017 já deu prazo para acabar com a guerra fiscal. Isso o Brasil inteiro já estava sabendo, os governadores e os empresários. Então, 5 anos acabava com os incentivos comerciais, 8 anos os incentivos intermediários e 15 anos acabava com os incentivos industriais, que bateria exatamente em 2032. Então, para não mudar essa regra, para não criar mais confusão, o governo também resolveu fazer gradativamente a diminuição do incentivo fiscal e a implantação do IBS no lugar do ICMS e do ISS e pagar. Então, o governo, o Congresso, o relator da Câmara deu 40 bilhões para ajudar o desenvolvimento regional e o relator do Senado está aumentando para 70 bilhões. Sim. Perfeitamente factível, perfeitamente possível para acabar com o pior sistema tributário do mundo. Vale tudo para poder aprovar o novo sistema, porque é uma nova ordem econômica, de crescimento econômico sustentado que o Brasil não experimenta desde o ano de 1980. De 1931 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Sim, 6,3% ao ano. A cada 16 anos dobrava o PIB. Nos últimos 40 anos, de 81 até hoje, crescemos a 2% ao ano. Levamos 50 anos para dobrar o PIB. Ora, nós dobrávamos o PIB a cada 15, 16 anos. Passamos a dobrar o PIB há 50 anos. Algo de muito podre e errado tem na economia brasileira. E eu e outros tantos economistas tributários, que nós somos economistas tributários, que estudamos o funcionamento da economia dos países, chegamos à conclusão que a peça podre é o sistema tributário, que vem comendo todas as entranhas, né, toda a entranha da economia brasileira. Porque quem paga o incentivo fiscal é o consumidor final. Quem paga a inadimplência é o consumidor final. Quem paga a burocracia é o consumidor final. Então, o que está sendo feito? Uma reengenharia tributária tecnológica 5.0, que a cobrança será toda automática, o crédito será financeiro, ninguém vai pôr a mão para pagar o imposto, ninguém vai pôr a mão para pagar e nem para decidir o que fazer com o imposto. Vai ser tudo eletrônico em 5.0, modelo Abuab. Nenhum contador, nenhum empresário, nenhum auditor municipal, estadual, federal vai pôr a mão no dinheiro do imposto que vai ser recolhido automaticamente, assim como nós fazemos hoje com o PIX, em tempo real. E o dinheiro vai entrar para as prefeituras, Estado, União, quando ele estiver líquido de todos os créditos do setor produtivo rural, industrial, comercial e de serviço. Então vai ser uma revolução de diminuição de custos. Esse é o grande ponto central da reforma e a introdução do IVA, porque o IVA já existe no mundo há mais de 60 anos, em 174 países do mundo. Nós só estamos atrasados 50 anos de não ter adotado o IVA, que é também um novo modelo de negócio onde as empresas PJs, que compram e vendem entre elas, antes de chegar no consumidor final,
os créditos são anulados e a empresa não paga o imposto. Quem paga o imposto é o consumidor. E nós vamos deixar isso sem que nenhuma empresa tem que ter o trabalho de declarar e de recolher o imposto, mas ela também não vai ficar com nenhum imposto dentro do caixa dela nunca mais. E ninguém vai se beneficiar do imposto a não ser a população, através da educação, da saúde, da segurança pública, através da assistência social, da defesa nacional, que são as funções clássicas de qualquer Estado no mundo. Deputado Federal Luiz Carlos Rauli, obrigado por ter atendido o convite da Rádio Bandeirantes para falar aqui conosco no Rio Grande do Sul. Lhe deixo com a última palavra. Um grande abraço a você de Porto Alegre. Sempre uma alegria muito grande conviver com os deputados, senadores do Rio Grande do Sul, governadores. Sempre tive uma estima muito grande, né, por todos eles ao longo desses meus 50 anos de vida pública. Tenho um excelente relacionamento com o setor empresarial, com o setor de auditores do Rio Grande do Sul, que são nossos amigos e parceiros. Enfim, nós temos aí a satisfação de mandar um abraço a todos vocês aí e a certeza do amigo Raul aqui, que fez o super simples e o meio do Brasil, dizer: a reforma do IVA é a reforma que o Brasil precisa para sair do atoleiro econômico e entrar no crescimento econômico sustentado de 5%, 6% ao ano. Abração fraterno a todos vocês. Um abraço de volta, deputado. Uma excelente restante semana para o senhor e um bom trabalho aí em Brasília.